No 10º dia de guerra, Israel afirma ter matado o chefe da inteligência do Hamas. Hamas pede que Egito abra passagem na fronteira com Gaza para socorrer vítimas de bombardeios. E você vai ver também. OMS alerta que Gaza enfrentará uma catástrofe em 24 horas se não receber ajuda. Secretário de Estado norte-americano e primeiro-ministro de Israel são levados para um bunker após uma ameaça de ataque em Tel Aviv. Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, tem a pior seca da história. E no Dia Mundial do Pão, milhares de pães são distribuídos de graça na cidade de São Paulo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. E muito boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O conflito entre Israel e Hamas entrou hoje no 10º dia. Até agora já são mais de 4.200 mortos, sendo 2.800 palestinos e 1.400 israelenses. E um membro da cúpula do Hamas seria uma das baixas desta segunda-feira. O exército israelense informou ter matado o chefe da inteligência do grupo em um bombardeio. A operação das Forças Armadas de Israel aconteceu em Khan Yunis, uma das duas cidades no sul de Gaza, onde estão brasileiros que tentam deixar a região. O exército israelense não deu mais detalhes e nem divulgou o nome do comandante que afirma ter matado. Autoridades de Gaza não se manifestaram. Este é o 7º membro do alto escalão do Hamas que Israel alega ter matado desde o início da guerra com o grupo terrorista há 10 dias. Tel Aviv também não informou se civis foram atingidos no bombardeio em Khan Yunis. O local virou rota de fuga para estrangeiros e milhares de palestinos após o apelo de Israel para que moradores no norte da faixa de Gaza deixassem suas casas. O exército de Israel também informou que 199 pessoas foram sequestradas pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. O número anterior, divulgado no domingo, citava 155 pessoas. O porta-voz do Exército afirmou que libertar essas pessoas é uma prioridade nacional. E pelo menos 5 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um ataque aéreo israelense nesta segunda-feira. O alvo foi uma casa de vários andares em Rafah, cidade que fica no sul da faixa de Gaza. A informação foi passada pelo Ministério do Interior palestino. A cidade faz fronteira com o Egito. E o Hamas pediu para o governo do Egito abrir uma passagem para que as vítimas possam ser socorridas. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foram levados às pressas para um bunker hoje em Tel Aviv. A medida foi tomada por causa de um alerta de ataque contra a capital israelense. Os dois estavam em uma reunião em Tel Aviv quando as sirenes de alerta de ataque soaram. Segundo o porta-voz do governo dos Estados Unidos, o secretário de Estado, Antony Blinken, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ficaram apenas por 5 minutos em um abrigo. Depois desse tempo, as autoridades constataram se tratar de um alarme falso e as sirenes foram desativadas. Ambos passam bem, segundo o porta-voz. As sirenes de Tel Aviv vêm sendo acionadas diariamente desde o início da guerra entre Israel e o Hamas há 10 dias. Mas até agora a cidade tem sido poupada de ataques. O grupo terrorista já afirmou ter lançado foguetes contra o aeroporto de Tel Aviv, mas Israel nega. E a Organização Mundial da Saúde alertou hoje que Gaza vai enfrentar uma catástrofe em 24 horas se não receber ajuda imediatamente. No que diz respeito à água, eletricidade e combustível, segundo a ONU, a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, após 24 horas será uma verdadeira catástrofe. Sem combustível, portanto sem eletricidade, para todos os habitantes da faixa de Gaza em geral e para os estabelecimentos médicos em particular.
A OMS afirmou que a situação é crítica nos hospitais. Segundo a organização, 111 instalações médicas e 60 ambulâncias foram alvo de ataques e 12 profissionais de saúde foram mortos. فيما يخص المستلزمات الطبية قاربت على النفاذ. No que diz respeito às infraestruturas médicas, as reservas estão quase esgotadas, a ponto dos gestores de cuidados de saúde poderem agora preparar certidões de óbito dos pacientes. Os médicos têm agora de dar prioridade aos pacientes que chegam. Eles não têm outra escolha, há pessoas demais. Então, alguns são deixados para morrer lentamente. للتعامل معها ويترك الحالات الباقية يعني تموت موت بطيء. A ajuda humanitária e médica, principalmente da OMS, está atualmente bloqueada no Sinai egípcio, na fronteira com a faixa de Gaza. Israel e Egito não conseguiram um acordo para a entrada do material no enclave. As autoridades palestinas relatam que 2.750 pessoas morreram e cerca de 10 mil ficaram feridas desde o início do conflito. A Organização das Nações Unidas já havia declarado que o território palestino poderia se tornar inabitável em 2020, principalmente pelo bloqueio israelense imposto há mais de 15 anos. Atualmente, este obstáculo se tornou um cerco total em resposta ao sangrento ataque do grupo islamita palestino Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro. Desde então, o Estado hebreu bombardeia a faixa de Gaza de forma incessante. E daqui a pouco, às 19 horas, acontece a reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar da guerra entre Israel e o Hamas. O Brasil ocupa a presidência do órgão no mês de outubro e, por isso, o governo brasileiro está sendo pressionado pelos Estados Unidos de um lado e pela Rússia de outro. O Brasil havia sugerido um cessar-fogo humanitário na região, mas os Estados Unidos não aceitaram a proposta, alegando que Israel tem o direito de responder aos ataques terroristas. Já a Rússia quer o cessar-fogo e o mundo agora espera para saber qual será a posição do Brasil. E o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou hoje que outros países da América do Sul pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos que estão em Israel e na faixa de Gaza, mas que a prioridade absoluta do governo é trazer os brasileiros. O ministro Alexandre Padilha afirmou que os 3 embaixadores do Egito, Israel e Palestina estão mobilizados e que já são 30 brasileiros alocados em uma casa aguardando a liberação. Padilha se reuniu hoje com o presidente Lula em Brasília e, na saída, foi abordado pelos jornalistas. De acordo com ele, países como Argentina e Uruguai também pediram ajuda formal ao Brasil para repatriar seus cidadãos. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram se pudesse ter apoio, nossa concentração absoluta agora, natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras, posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma operativa outros países. Padilha disse ainda que o avião está à disposição para repatriar os brasileiros, mas que, em primeiro lugar, cabe à Força Aérea Brasileira devolver os cidadãos aos seus locais de origem. Assim como a Argentina e o Uruguai, Chile e Paraguai já haviam feito pedidos semelhantes. Até quarta-feira, o Itamaraty espera repatriar mais de 1.000 brasileiros de Israel. O 5º avião da FAB chegou ao Brasil no domingo e o 6º voo deve retornar amanhã, enquanto o outro aguarda a autorização do Egito para repatriar brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Essa operação demanda uma negociação maior, já que o grupo precisa sair pelo aeroporto do Cairo e não há segurança suficiente para a travessia. Nessa segunda-feira, o governo brasileiro divulgou que os veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah, que deixaria os estrangeiros na faixa de Gaza chegarem ao Egito. O Itamaraty também acionou as autoridades competentes para assegurar o acolhimento e apoio aos brasileiros que saírem de Gaza. E uma marcha em favor de Israel reuniu mais de 1.000 pessoas neste domingo, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A caminhada contra o terrorismo e apoio a Israel foi convocada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e contou com centenas de participantes que agitavam bandeiras israelenses e do Brasil
entoando cânticos em hebraico e gritando palavras de ordem contra o Hamas. Hamas nunca mais! Hamas nunca mais! Então, assim como eu luto pelas injustiças do nosso país, com os preconceitos que já existem no Brasil, também estou aqui para lutar pelos preconceitos que existem em Israel, que também é meu país. A gente está aqui protestando a favor de Israel contra um ato terrorista que matou muitos judeus, como a gente não via desde a época do Holocausto. E a gente não vai deixar isso acontecer de novo. No sábado, dia 7 de outubro, o grupo Hamas realizou ataques coordenados contra o território israelense e desde então mantém dezenas de pessoas reféns. Entre muitos estrangeiros, 3 brasileiros foram assassinados. 28 cidadãos do Brasil estão no sul da faixa de Gaza, aguardando autorização para atravessar a fronteira com o Egito e serem repatriados. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. O primeiro grupo da Força Nacional, com 150 homens, já está no Rio para reforçar o patrulhamento na cidade. No início do mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma portaria que autoriza a vinda dos agentes federais para a capital fluminense. A Polícia Rodoviária Federal vai comandar a ação da Força Nacional no Rio de Janeiro e, nesse primeiro momento, vai acontecer a patrulha nas estradas e rodovias, como o Arco Metropolitano e a Washington Luiz. O foco será no combate à entrada de armas e drogas, bem como identificar e prender os líderes das facções criminosas. E o furto de cabos segue crescendo na cidade do Rio. Só entre janeiro e setembro deste ano já foram mais de 11.600 metros de cabos subterrâneos furtados e um prejuízo de mais de 3,5 milhões de reais. A concessionária Light já registrou um aumento de mais de 30% nesse tipo de crime na comparação com o mesmo período do ano passado. O bairro da Tijuca, na Zona Norte, lidera o ranking com mais de 14 mil metros de cabos furtados. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigado, Anderson, e até amanhã. E veja a seguir, Rio Negro e Manaus, no Amazonas, tem a pior seca da história. E ainda, no Dia Mundial do Pão, milhares de pães são distribuídos gratuitamente na cidade de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. Olha só, Manaus, no Amazonas, enfrenta a pior seca da história. Os dados são do porto da capital, que monitora o ritmo de subida e descida das águas. O porto da capital também informou que no dia 24 de outubro de 2010, o rio chegou a descer para 13,63 metros. Na época, foi considerada a seca mais severa desde que as mediações hidrológicas foram instaladas no Rio Negro em 1902. Agora, 13 anos depois, a marca foi ultrapassada 8 dias antes. E as águas continuam baixando, uma média de 13 centímetros por dia, conforme o Porto de Manaus. No final de setembro deste ano, o Serviço Geológico do Brasil emitiu um relatório em que apontou que o ápice da estiagem só deveria acontecer nesta segunda quinzena de outubro, o que vai refletir ainda mais no cenário de calamidade da cidade. Manaus, assim como quase todos os municípios do Amazonas, vive uma severa crise ambiental. Além da seca, que é recorde e tem deixado comunidades isoladas, a cidade precisou fechar escolas nas áreas rurais e sofre prejuízos na navegação de embarcações e com o escoamento de produção do polo industrial. A cidade também enfrenta uma onda de fumaça produzida por queimadas, ocorridas na região metropolitana. Na última semana, o ar da capital do Amazonas foi considerado um dos piores do mundo. Em quase toda a orla da capital, o cenário é o mesmo. O rio sumiu e deu lugar a bancos de areia e com apenas pequenos filetes de água.
E olha só, 12 empresas foram abertas por minuto no Brasil no primeiro semestre do ano. E esses dados são de um levantamento feito pela consultoria Serasa Experian. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Nos primeiros 6 meses de 2023, foram criados mais de 2.100.000 novos negócios no país. O setor de serviços de alimentação, que engloba bares, restaurantes e lanchonetes, foi o que mais registrou aberturas, com pouco mais de 140 mil. Isso representa 6,6% do total, com uma média de 1.100 novos registros por dia. A área de serviços se destacou, com mais de 1,5 milhão de novas empresas, o que significa 71,7% do total de registros. O crescimento foi de 5,8% em relação ao período de janeiro a junho de 2022. O setor de serviços ficou bem acima do comércio e da indústria. Houve alta de 2,5% na comparação com o ano anterior. Os microempreendedores individuais, MEIs, lideraram a participação com o maior número de empreendimentos abertos no semestre, com 77% do total. Segundo a Serasa Experian, a tendência do segmento de serviços ganhar o protagonismo deve continuar, principalmente pelo baixo investimento necessário e velocidade do retorno, que pode ser mais rápido, especialmente na área de alimentação. Os dados por região mostram que no primeiro semestre de 2023, o ranking foi liderado pelo Sudeste, com mais de 1 milhão de novas empresas, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O estado com maior número de registros foi São Paulo. O levantamento levou em consideração a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais dos estados e do Distrito Federal, além da apuração mensal de CNPJs consultados pela primeira vez na base de dados da Serasa Experian. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, refletindo aí o recente salto nos preços das commodities em meio às tensões no Oriente Médio. O Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta. O relatório do Banco Central do Brasil indicou pela primeira vez que o índice de preços deve encerrar o ano de 2023 dentro da meta nacional. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,02% e encerrou o dia cotada a R$ 5,03 na venda. E o preço do aluguel desacelerou em setembro. Segundo o levantamento, apesar da queda, ainda é recorde. Neste segundo semestre, o aluguel residencial está desacelerando em algumas das principais capitais do país. Mesmo assim, o preço médio do metro quadrado registrado em setembro em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ainda é o maior de toda a série histórica iniciada em 2019. O índice de aluguel Quinto Andar Imóvel Web indicou que nas 4 cidades pesquisadas, apenas o Rio vive um ritmo mais lento. Na capital paulista, o preço médio do metro quadrado vale R$ 58,94, o maior valor registrado desde o início da série histórica. Em Curitiba, o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 41,78. Em Belo Horizonte, o preço médio do metro quadrado dos novos contratos de aluguel atingiu R$ 32,68 em setembro. E na capital fluminense, a alta dos preços dos aluguéis tem se estabilizado mais em um patamar elevado. O preço médio do metro quadrado atingiu R$ 38,87. E olha só, o pão é um alimento que faz parte da história da humanidade. Ele está até na Bíblia. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Pão, uma só data para agradecer o pão nosso de todos os dias. Isso mesmo, Maria Alice. E olha só, para comemorar, milhares de pães foram distribuídos na cidade de São Paulo hoje. E de graça. Ou seja, não teve pão duro, não. Este Dia Mundial do Pão é também o Dia Mundial da Alimentação, o que faz muito sentido, já que o pão é um alimento presente na mesa de praticamente
todo mundo. E essa data é celebrada aqui na cidade de São Paulo com a distribuição de 20 mil kits como este aqui, contendo não só o pão, mas também patês como acompanhamento, achocolatados, refrigerante. Essa ação começou aqui na Avenida Paulista por volta das 6 horas da manhã e é organizada pelo Sampa Pão, órgão que representa as panificadoras e também confeitarias aqui na cidade de São Paulo. O Rui Gonçalves, aqui ao meu lado, é o presidente do Sampa Pão. E conta pra gente agora, Rui, como é que tem sido aí organizado esse evento, um verdadeiro evento que já acontece aí há mais de 20 anos. Sem dúvida, esse evento é organizado pelas padarias de São Paulo. Algumas padarias doam o pão. Então, esse ano foi 24 padarias doando os pães, um total de 20 mil pães foi distribuído aqui na Paulista. Começamos mais ou menos às 6 horas da manhã. E é um evento que faz com que a gente esteja mostrando para a população paulistana o valor do pão, da qualidade do pão, que pão é energia, pão é na padaria, que tem que ter uma qualidade, tem que ter um sabor. E o pão é um produto que não pode faltar na mesa do paulistano. Além dessa ação aqui de distribuição aqui na Avenida Paulista, também tem distribuição de pães em outras partes da cidade. Sem dúvida, as padarias, de um modo geral, não todas, algumas, fazem as suas ações nas suas comunidades, nas creches, escolas, comunidades e assim por diante. Então, ou nas igrejas. Então, todo ano é feito esse evento, que é um evento considerado a nível mundial, o Dia Mundial da Alimentação, que nem você falou, e o Dia Mundial do Pão. É isso, e a celebração não poderia ser diferente aqui em São Paulo, já que é a cidade mais consumidora de pães do nosso Brasil. Enquanto o Brasil todo consome aí, em média 41 milhões de pães franceses todos os dias, aqui em São Paulo são 25 milhões de pãezinhos comercializados diariamente. Olha, muito legal, né? Gostei bom, tanto, né? que a gente podia até acabar o jornal e tomar um café com pão para comemorar. Um pãozinho na chapa, hein, Kleber? Muito bom, né? Quem resiste? Depois dessa, só basta, né, encerrar o jornal. Esse jornal das 18h30 termina aqui e eu agradeço demais pela sua companhia. E você acompanha outras informações aí durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã.